Olá, alunos da disciplina Instalações Elétricas Prediais. Bem-vindos a essa aula. Hoje veremos um pouco a respeito da finalização do projeto e de alguns detalhes importantes tanto da execução dele quanto da parte de ensaios e manutenção desse projeto. Ou seja, depois que essa instalação elétrica foi montada conforme o projeto que nós já avaliamos até aqui, o que é necessário para colocar ela em funcionamento e depois daquele período necessário, o que a gente tem em termos de manutenção, como que ela deve proceder, o que deve ser substituído, tudo que a gente precisa fazer ao longo desse tempo em que essa instalação elétrica foi utilizada. Essa aula aqui vai servir também como uma espécie de apanhado de tudo que nós fizemos até o momento, ou seja, nós vamos rever essa questão do projeto elétrico, relembrar quais são os pontos mais importantes para a gente poder chegar nesse ponto final aqui, e depois disso, avaliar como que isso deve ser procedido aí até a gente chegar à parte da execução desse projeto e depois da manutenção dele. Então, primeiro, vamos mais uma vez comentar a respeito disso que é importante. O projeto elétrico deve ser sempre elaborado observando-se as normas pertinentes. Como nós vimos aí, a norma mais importante para essa elaboração do projeto é a NBR 5410, que trata das instalações elétricas em baixa tensão. Nós trabalhamos bastante com ela para fazer o levantamento de cargas, depois para fazer a questão da divisão de circuitos, a escolha dos dispositivos de proteção, e trabalhamos também com uma norma da CEMIG, aquela ND 5.1, que trata do cálculo de demanda, de como que esse padrão de entrada vai ser escolhido de acordo com a instalação que nós temos ali. E aí, se essas normas não forem observadas, nós teremos uma série de falhas nesse projeto, que, quando for para a parte de instalação, da execução do projeto, essas falhas vão ser ainda maiores, porque sempre tem algum detalhe ali que, se não ficar muito claro no projeto, vai ser feito de maneira inadequada no momento que o eletricista estiver ali com aquele projeto na mão. Então, a execução pode piorar essa questão das falhas que aparecem no projeto. É necessário observar bem as normas, colocar aquilo ali tudo de acordo com o que elas especificam, que depois os responsáveis pela instalação, conhecendo a norma, vão ser capazes de, trabalhando aquele projeto ali, fazer tudo de forma adequada a originar aquela instalação que foi prevista pelo projetista lá no início. Quando essa instalação foi concluída, é necessário fazer uma verificação final, ou seja, avaliar se tudo foi montado de forma correta e se aquela instalação está pronta para atender seus usuários. Então, se tiver tudo adequado, ela é liberada para o uso. Se não tiver, é necessário fazer aí correção de algum problema que apareceu. E por fim, a questão da manutenção das instalações elétricas deve ser feita com base naquele desgaste que os componentes sofrem devido ao passar do tempo. E nós temos aí, de maneira geral, os condutores que começam a apresentar aquele seu isolamento com um ressecamento maior, então ele começa a quebrar, inclusive. Isso pode acontecer também com um eletroduto, dependendo do período que tiver ali, dependendo do tipo de eletroduto que foi utilizado. Os próprios equipamentos de proteção, o disjuntor, por exemplo, ele pode começar a sofrer alguma oxidação nos seus contatos, que vai atrapalhar na condução de corrente elétrica. Então, tem uma série de detalhes que devem ser observados para se fazer a manutenção da instalação e verificar o que precisa ser, de fato, substituído. Ainda com relação a esse atendimento às normas, a gente percebe que grande parte das instalações elétricas não trabalham com as condições mínimas de qualidade, principalmente essas instalações que aparecem em residências de maneira geral. É muito comum a gente pegar, por exemplo, um erro bastante simples que aparece, é a questão do quadro de distribuição. Algumas casas não apresentam quadro, apresentam apenas um disjuntor geral. E desse disjuntor saem todos os circuitos terminais, sejam eles de tomadas, sejam eles para iluminação. E a gente não tem ali uma proteção individual. Então, se acontecer um curto-circuito em qualquer ponto da residência, o disjuntor geral é desligado e toda a casa fica sem energia elétrica. Esse é um erro bem comum. Outro comum também é a questão das cores dos condutores. Como nós vimos, o condutor neutro é normalmente azul, o condutor terra é verde ou verde e amarelo, e as outras cores são utilizadas para o condutor fase, de maneira geral, preto, vermelho e branco. Se essas cores não forem respeitadas, no momento de fazer uma manutenção, por exemplo, pode ficar complicado de diferenciar um condutor do outro, de verificar como que eles estão sendo conectados de uma tomada para outra dentro de um mesmo circuito, por exemplo, e isso daí prejudicaria bastante a questão da manutenção. Então, são falhas relativamente pequenas,
que não vão impedir o funcionamento da nossa instalação, mas que vão gerar problemas em alguns pontos específicos, em determinadas situações que nós teremos na nossa instalação elétrica. Então, são problemas que passaram por cima dessa parte do projeto. Eles não foram respeitados no projeto e durante a instalação também acabaram surgindo. E esses problemas podem aparecer inclusive na fase de projeto, não só esses exemplos aí que eu citei. Então, se eu não tiver a questão do quadro, eu já vou ter um problema também na minha instalação no final. Eu posso não ter colocado ali no meu projeto algum outro detalhe que vai ser fundamental para trabalhar nessa instalação depois, como, por exemplo, a dimensão dos condutores. Se eu não tiver feito o cálculo com aquele levantamento que nós fizemos para poder colocar essa informação, na hora de fazer a instalação, pode ser que seja usado ali um condutor de 1,5 para a tomada, sendo que a tomada, de acordo com a norma, tem que ter pelo menos 2,5. Ou seja, a gente já tem esses problemas aí no projeto e que depois podem ser agravados no momento de fazer a instalação propriamente dita. Por isso que é tão importante que o projeto elétrico seja elaborado e implantado por pessoas habilitadas, que vão ser capazes, no momento de fazer a elaboração, de observar o que a norma exige em termos de valores mínimos e depois, no momento de execução, o que a norma exige ali em termos de interpretação. Ou seja, eu tenho um diagrama unifilar na minha frente. Eu preciso saber interpretar aquele diagrama, mesmo com todos os detalhes reunidos simultaneamente. Então, a gente tem ali a parte do circuito elétrico, com suas tomadas de uso geral, uso específico e iluminação, e ao mesmo tempo é colocado ali naquele diagrama a parte de telefonia, por exemplo, de cabeamento para a TV, até mesmo do interfone. Então, é necessário observar ali naquele diagrama e fazer essa distinção de tudo que está acontecendo para conseguir fazer a instalação de forma adequada. E vale lembrar que a norma, ou as normas de maneira geral, fixam condições mínimas que são exigidas para que essas instalações funcionem de maneira adequada, garantindo a segurança e a conservação daquele ambiente ali. Então, se for necessário, igual eu falei com vocês também, eu tenho ali um quarto, de acordo com a norma, eu tenho que ter 3 tomadas naquele quarto. Eu poderia muito bem colocar 4 ou 5 tomadas de acordo com a necessidade do proprietário. Então, se eu apresento um projeto para um proprietário e ele fala que a quantidade de tomadas está pequena, é possível aumentar. Agora, não é possível fazer o contrário, porque a norma fala em valores mínimos. Se o quarto pede 3 tomadas, a gente coloca só 2, isso vai gerar problemas relacionados aí à questão do uso dessas tomadas. Nesse caso, é possível a gente ter problemas no uso de extensões pela casa ou até mesmo no uso daquele benjamin. E aí, quanto mais benjamins a gente tiver conectado a uma tomada, maior vai ser a corrente que ela vai ter que fornecer. E isso daí pode gerar problema para o cabeamento que está levando a energia até aquela tomada ali. As falhas mais comuns que podem aparecer em uma instalação elétrica normalmente não impedem o funcionamento daquela instalação. Se a determinada situação onde aquela falha seria crítica nunca acontecer, é possível que as pessoas possam usar aquela instalação ali normalmente, de modo que ela nunca apresente problema. Mas entra o caso que eu falei com vocês do quadro de distribuição. Uma casa que não tem quadro de distribuição vai funcionar. A instalação ali pode funcionar normalmente. Se acontecer algum curto-circuito, a gente começa a ter o problema relacionado ao desligamento da energia em toda a residência. Ou seja, é uma condição mais específica. Se não acontecer nenhum curto-circuito durante a operação, as pessoas que estão ali utilizando aquela instalação podem nem sentir essa diferença. Mas é necessário fazer divisão de circuito porque, como nós vimos, isso aí traz uma série de vantagens relacionadas ao próprio uso, igual a gente viu o desligamento do circuito todo, sendo que eu tenho problema apenas em uma parte. Questão de economia, que a gente pode trabalhar com condutores mais finos para cada circuito, eu não preciso colocar um condutor que suporte toda a corrente da edificação para todos os pontos daquele circuito ali. E ainda tem a questão também de facilidade de manutenção. Se é necessário dar uma manutenção no chuveiro, por exemplo, vai fazer a substituição de um chuveiro, eu não preciso desligar a energia da residência toda só para fazer essa substituição. Eu vou lá e desligo o disjuntor referente àquela parte que eu estou trabalhando. Então, de maneira geral, são falhas que, se não tivermos ali aquela situação específica, não vão se manifestar. Como, por exemplo, a questão do aterramento, que aparece aqui no primeiro item. O aterramento elétrico ele é utilizado só em certas situações, quando a gente tem fuga de corrente no circuito. E ele aparece aí bastante comumente no caso do chuveiro elétrico. Então, para impedir que a pessoa que está tomando banho sofra um choque elétrico, a gente tem um condutor ali conectado ao sistema de aterramento, igual nós já vimos. Então, no caso, uma falha que esse sistema pode apresentar é a questão do aterramento conectado às massas. As massas aqui são partes metálicas não energizadas da nossa instalação de maneira geral,
como é o caso das carcaças de motores, por exemplo, ou até mesmo nessa questão do chuveiro elétrico, quando a gente está fazendo a conexão ali de um terminal dele nesse aterramento. Então, se ele não estiver conectado às massas e não haver fuga de corrente, eu nem vou perceber. Mas se por algum motivo tiver a fuga de corrente, a pessoa que está usando essa instalação pode sofrer o choque elétrico. E uma outra falha que a gente pode observar também é a ausência do dispositivo diferencial residual, que é aquele DR que nós vimos na aula de proteção. Se ele não estiver presente no circuito, alguém que for tomar um choque elétrico ali não vai estar protegido contra isso. Então é necessário observar essa questão da aplicação dele também. Temos também a questão dos materiais que não atendem às normas técnicas. Eles são considerados indevidos por dois motivos. Primeiro, a questão da qualidade. O material foi utilizado ali de uma forma indevida, ele era para outro tipo de situação e foi colocado naquela situação de instalação elétrica, como, por exemplo, utilizar uma mangueira como eletroduto. Está errado, a mangueira não foi feita para isso. Ela não tem facilitação da dissipação de calor, por exemplo. Ela não é mais fácil impedir um incêndio nessa mangueira, por exemplo, do que a gente faria no eletroduto. Então tem uma série de problemas. Usar um material de baixa qualidade geraria esse tipo de problema. Ou até mesmo por serem mal dimensionados, que entra aí a questão dos valores de condutores, da espessura desses condutores e também dos eletrodutos que são utilizados. Nós sabemos que se esses valores forem maiores, então se eu tiver um condutor maior do que deveria, não vai ser problema. A corrente elétrica que vai passar por ele vai ter até mais facilidade. Então, do ponto de vista de funcionamento, seria até mais interessante. Mas se a gente utilizar um condutor menor, a dissipação de calor ali vai ser mais alta e esse condutor tende a se fundir devido a essa quantidade de calor armazenada. Temos ali a questão do efeito Joule, devido à passagem de corrente elétrica. A gente tem esse calor sendo gerado ali no circuito elétrico. E o mesmo vale para os eletrodutos. Se eles não estiverem adequados, a dissipação de calor neles vai ser mais difícil. Se eles estiverem com uma seção menor do que deveria, nós vamos ter essa dissipação de calor prejudicada e isso gera aí até mesmo risco de incêndio na instalação elétrica. Então é necessário observar o dimensionamento adequado desses elementos da instalação elétrica. Isso aí vale também para disjuntores, né, e tudo mais que a gente utiliza aí na nossa instalação. Temos também a questão dos pontos de luz e tomadas de corrente em um mesmo circuito. De acordo com a norma, esses dois elementos devem participar de circuitos separados. Eu não posso ter um circuito que trabalhe ao mesmo tempo com tomada e com iluminação, porque isso daí gera uma série de vantagens, igual a gente viu questão de manutenção ou até mesmo o problema de algum curto-circuito que o circuito precisa ser interrompido. Então, se uma tomada apresentou problema, só o circuito de tomada deixa de funcionar. Se o circuito de iluminação apresentou problema, só o circuito de iluminação. A ideia é que, como eles têm funcionamentos muito diferentes, eles não podem, então, pertencer ao mesmo circuito. Nós temos sempre que observar essa separação no momento de fazer o nosso projeto elétrico e no momento também de executar esse projeto. E nós vimos, inclusive, que o circuito de iluminação tem um condutor mínimo de 1,5 mm², enquanto o circuito de tomadas tem um condutor mínimo de 2,5 mm². Então a gente já percebe que a demanda desse tipo de circuito é diferente. A gente precisa então manter os dois separados de acordo com o que a NBR 5410 estabelece. Outro problema bem comum é a questão das emendas ou das conexões que são mal feitas, de modo a gerar ali um certo valor de resistência, e isso deve ter um funcionamento inadequado do nosso circuito. Essa questão das emendas são importantes, apesar de que no primeiro momento a gente pode pensar que uma emenda seria algum tipo de gambiarra, mas não. Por quê? Quando a gente tem, por exemplo, um circuito com tomadas do quarto e tomadas da cozinha, por exemplo, vai chegar em algum ponto que vai acontecer uma separação desse circuito. Então, eu peguei ali a fase e o neutro desse circuito de tomadas, cheguei até uma certa caixa de passagem. A partir dali, eu preciso fazer uma derivação, de modo que esse circuito vai ser dividido, uma parte indo para a sala e outra parte indo para a cozinha, por exemplo. Então, nesse momento que acontece a derivação, eu vou precisar fazer uma conexão. Então, eu vou ter que, de fato, ali, tirar aquela isolação do condutor, fazer uma emenda adequada, cobrir com fita isolante, de modo a garantir aquela isolação que o condutor tinha antes. E aí, no final das contas, aquilo vai funcionar de maneira adequada, sem que haja sobrecarga nem nada do tipo. E é interessante observar que essas emendas, apesar de serem possíveis e permitidas em uma instalação elétrica, nunca devem ficar dentro do eletroduto. Devem ficar sempre nas caixas de passagem, de modo que uma pessoa que está fazendo uma inspeção naquele circuito depois, nunca vai precisar tirar todos os condutores para avaliar uma emenda mal feita que está ali entre uma caixa de passagem e outra. Então, se ela precisa avaliar uma emenda, ela tem que estar exatamente naquela caixa de passagem onde o acesso é mais fácil.
Então, no momento de fazer uma emenda, é sempre pensar nisso. Eu não posso ter essa emenda dentro do eletroduto. E outra, se ela tiver sido feita de uma maneira inadequada, se o contato não tiver estabelecido de forma correta, existe ali naquele contato um valor de resistência. Sendo assim, o aquecimento ali vai ser maior, porque uma determinada corrente passando por um valor de resistência mais adequado gera uma queda de tensão maior. E aí, se eu tenho uma tensão maior naquele ponto, para uma mesma corrente, eu tenho uma dissipação de potência maior. E aquele trecho ali onde eu tenho normalmente uma fita isolante vai começar a aquecer mais até aquela fita perder sua função e a gente poder ter um problema ali relacionado a curto-circuito. Então essa fita isolante deve estar sempre muito bem colocada para impedir essa falha de isolação na nossa emenda e garantir o funcionamento correto do circuito. Outra coisa importante também é a questão das arandelas. Arandelas são pontos de luz na parede. É muito comum ter esse tipo de lâmpada no banheiro. Em cima do espelho tem lá uma lâmpada posicionada na parede. Não é problema algum. A norma permite a presença dessas arandelas. O que não pode acontecer é que a arandela ser o único ponto de iluminação daquele ambiente. Isso aí é considerado errado porque, de acordo com a norma, todo ambiente, todo cômodo tem que ter pelo menos um ponto de luz no teto de 100 VA. E aí a gente vai ver essa quantidade de VA, né, a potência desse ponto, de acordo com a área daquele ambiente que precisa ser iluminado. Agora, se for necessário complementar essa iluminação no banheiro, por exemplo, que, como eu falei, é um caso bem comum, aí sim pode ser utilizada a arandela, mas eu preciso ter esse ponto de luz no teto para depois pensar na colocação de uma arandela. E outro problema é a previsão de tomadas em quantidade insuficiente. Isso aí leva ao uso de benjamins, que são aqueles famosos T, né, que a gente usa aí no dia a dia. Então, se eu preciso ali colocar uma carga maior na tomada, eu preciso observar se aquela corrente não é superior à corrente que a tomada pode fornecer. Porque se ela for superior, a gente entra naquela questão da sobrecarga. E aí o disjuntor vai começar a aquecer, o condutor vai começar a aquecer, e se a instalação estiver funcionando de maneira adequada, esse disjuntor vai ser desarmado. Caso contrário, esse condutor pode se aquecer até se danificar devido à questão da fundição de algum ponto dele. Temos também a falta de coordenação entre condutores e dispositivo de proteção. Isso daqui significa que os dois não conversam, entre aspas. Eu faço lá o projeto do meu condutor, depois eu faço o projeto do disjuntor e não me preocupo com a questão da sobrecarga. De modo que uma corrente que é considerada sobrecarga para o condutor pode não ser considerada sobrecarga para o disjuntor. E aí para o disjuntor está tudo bem, enquanto que para o condutor ele já está operando em sobrecarga. Se o disjuntor não percebe essa sobrecarga, esse condutor aí corre o risco de ser perdido, de se fundir devido à questão do aquecimento. Então é necessário, sempre que for fazer o dimensionamento da parte térmica desse disjuntor, eu tenho que levar em consideração qual é a corrente máxima que o meu condutor suporta, de modo que o disjuntor consiga auxiliar nesse funcionamento. Passou do limite do condutor, o disjuntor já começa a considerar sobrecarga e depois de um tempo adequado, com base no valor dessa corrente, ele vai desarmar e desligar esse circuito, protegendo os condutores que nós temos ali. E temos aqui, por fim, a verificação final da instalação não realizada. O item 7 da norma NBR 5410 fala sobre o que a gente precisa fazer depois que essa instalação foi implementada, ou seja, ela já está montada, está tudo pronto para receber os aparelhos, para receber as pessoas que vão morar ali naquela edificação, ou até mesmo trabalhar naquela edificação, mas não foi feita essa verificação. Então pode ser que durante uma operação normal do circuito, ele apresente algum problema. Por isso que é importante fazer essa verificação, que envolve uma inspeção dos componentes, envolve também alguns ensaios que devem ser feitos, de modo a observar se tudo naquela instalação está funcionando de forma adequada e aí sim fazer a liberação para o uso. Aqui temos algumas recomendações importantes sobre o projeto elétrico. A primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que a instalação elétrica é uma das etapas mais importantes de uma edificação. Então ela deve ser uma preocupação de todas as pessoas que estão envolvidas, desde o projetista até a pessoa que vai utilizar aquela instalação no final das contas, passando aí pelas pessoas que irão fazer a instalação em si, ou seja, os eletricistas que vão interpretar aquele projeto e colocar essa instalação para funcionar. Então essa instalação precisa seguir critérios rigorosos para garantir um funcionamento adequado e a instalação deve ser feita também de forma bastante honesta, utilizando equipamentos de segurança, utilizando também materiais de boa qualidade para garantir esse funcionamento. Então, no momento de fazer o planejamento, por exemplo,
é importante não economizar em termos de pontos de luz ou tomadas de uso geral, para evitar esses problemas que a gente já comentou, relacionados aí ao uso de extensões e benjamins, de modo a ter uma instalação funcional e que vai atender a demanda do próprio cliente, ou seja, a quantidade de tomadas, de acordo com a norma, não é adequada, pode colocar mais tomadas. Então, tudo vai ser feito de modo a atender a atividade que vai ser executada ali naquela edificação. E essas instalações elétricas precisam ter esse projeto, que a gente trabalhou com ele aqui ao longo da disciplina, antes mesmo da edificação começar a ser construída, porque nós já vamos ter a capacidade de fazer vários planejamentos a respeito da parte elétrica, e se algum deles não estiver de acordo com o que a edificação apresenta, essa planta pode ser modificada ainda de modo a se adequar ao projeto elétrico também, como, por exemplo, um local para colocar o quadro de distribuição. Se devido a um certo formato da planta não estiver muito adequado aquele quadro, pode ser feita uma pequena modificação de modo a aceitar esse quadro aí com mais facilidade. Então, no final, esse projeto elétrico também nos ajuda a definir aquela edificação, o que ela vai ser no final das contas, e por isso existe essa preocupação com ele desde o início, ou até mesmo desde antes da construção dessa edificação. Depois que ela tiver sido construída, tiver com as paredes, o teto, enfim, tudo no local adequado, é que a gente vai se preocupar em fazer a instalação de fato e aí verificar onde que esses eletrodutos vão passar de acordo com o projeto e como que esses condutores vão ser colocados, a questão das caixas de passagem e do quadro de distribuição. E esse projeto apresenta uma série de vantagens. Primeiro, está relacionado à questão de segurança e do próprio funcionamento desse projeto. Se ele for feito observando-se as normas, é garantido que ele vai funcionar como esperado. Então, esse é o primeiro ponto importante. E isso daí também gera uma precisão na questão do uso dos recursos. Então, já sei exatamente o que precisa ser feito, como que isso vai ser feito, e isso gera até mesmo uma economia no final das contas. A gente não vai ter nenhum condutor maior do que deveria, por exemplo, e garantir ao mesmo tempo o bom funcionamento e essa questão da economia dos recursos, que é algo importante quando se está fazendo uma instalação elétrica. E no caso dos componentes de boa qualidade, a gente tem que ficar sempre de olho, usar os componentes adequados, nas especificações adequadas também, porque isso contribui até mesmo para a questão de economia de energia, fora que evita retrabalhos. Então, se um eletroduto foi substituído por uma mangueira, por exemplo, se acontecer algum incêndio ali, vai ter uma série de reformas que vai ter que ser feita depois, em substituição à mangueira, claro, mas principalmente para reparar os danos que aconteceram devido àquele incêndio. E aqui no final eu coloquei alguns documentos que devem aparecer junto com esse projeto da instalação elétrica, de modo a tornar a execução dela possível e também segura, porque existe aqui uma série de análises que são feitas em cima desses documentos para verificar se estão de acordo com as normas. Então, o primeiro deles aqui é a ART, que é a Anotação de Responsabilidade Técnica. Esse documento aqui é emitido em conjunto com o CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, e o responsável técnico pelo projeto deve emitir esse documento e deve depois assiná-lo, ou seja, é aqui que fica aquela questão da responsabilidade. Então, se acontecer alguma coisa com a instalação, ou seja, se eu tiver aí algum problema, o responsável que vai ter que responder por isso. É exatamente a pessoa que assinou essa ART. Devemos ter aqui um memorial descritivo da instalação, que é algo que nós veremos um pouco melhor na próxima aula, explicando aí os detalhes dessa edificação, tanto da edificação em si quanto da instalação elétrica. Devemos apresentar as memórias de cálculo para fazer todos os dimensionamentos que nós já trabalhamos. Então, a gente percebe que os trabalhos que eu passei para vocês aqui já trazem um pouco desse documento final que nós precisamos apresentar aqui no final do projeto elétrico, parâmetros do projeto, que são informações sobre a própria edificação, tudo que a gente precisa conhecer a respeito dela para que aquele projeto se torne viável. Então, se existe algum detalhe ali que deve ser observado, principalmente quando a gente tem aí plantas industriais. Você tem ali, por exemplo, o caminho de uma empilhadeira, ou você tem o caminho de uma ponte rolante, e colocar algumas estruturas ali pode não ser muito adequado. Colocar um eletroduto, por exemplo, e depois a gente vai ver que passa uma ponte rolante por ali, eu já não vou poder trabalhar dessa forma. Ou uma eletrocalha, enfim, alguma coisa que ficaria ali no caminho daquela ponte rolante. E o mesmo vale para a empilhadeira. Se tem uma empilhadeira passando ali com um certo peso, provavelmente não é adequado colocar uma canaleta embutida no piso. Então é necessário buscar outro meio de colocar esses condutores atravessando aquele galpão naquele ponto em específico. Então esses parâmetros aí mostram isso para a gente. O cálculo da demanda, que está relacionado com a entrada de energia
daquela edificação que nós já fizemos de acordo com a ND 5.1 da CEMIG, o dimensionamento dos condutores, dos eletrodutos e das proteções, que nós fizemos também para o segundo trabalho, plantas da nossa edificação. Nós trabalhamos aí com aquela planta baixa da edificação, que foi o suficiente para a gente poder trabalhar, mas a gente poderia ter aí plantas que exibem outros detalhes, até mesmo detalhes verticais na nossa edificação, que vão auxiliar nesse projeto elétrico. Então, essas plantas aí, né, seriam como esquemas auxiliares, que apresentam detalhes da edificação. E, por fim, temos a lista de materiais, ou seja, depois que a gente já fez todo o dimensionamento daquela edificação, a gente pode, então, listar tudo que vai ser utilizado para implementar essa instalação na prática. Esse passo a passo para a elaboração de um projeto elétrico pode ser visto como um resumo de tudo que vocês fizeram para o trabalho 1 e 2 que eu passei para vocês na nossa disciplina de instalações elétricas prediais. É mais para a gente ter uma fonte de consulta depois, quando vocês quiserem olhar o que foi feito nesse trabalho, vocês já podem pegar esse slide aqui que informa tudo passo a passo que foi feito, e aí vocês voltam nos slides anteriores para verificar como que esses passos são feitos. Então tem aqui, por exemplo, dimensionamento da iluminação com base nas áreas dos cômodos. Aí voltando lá no levantamento de cargas, vocês vão ver que cada cômodo tem que ter no mínimo 100 VA e 60 VA para cada 4 metros inteiros, além dos 6 metros quadrados mínimos. E aí vocês já têm o critério para esse levantamento de potência de iluminação. Então eu coloquei aqui os passos, a gente vai só dar uma relembrada para poder chegar nesse projeto final. Então, de posse das informações da edificação, que são aquelas que eu falei com vocês, as plantas baixas, as plantas de detalhe, tudo que é necessário para a gente entender aquela edificação e até mesmo questão relacionada ao tipo de atividade que é executada ali, que é útil quando a gente vai fazer, por exemplo, o projeto luminotécnico. Então, tudo isso tem que entrar aqui. Então, nós temos, primeiro, dimensionamento da iluminação com base nas áreas dos cômodos. Segundo, previsão de tomadas de uso geral com base nos perímetros do cômodo. Então, aqui lembrando que se for copa, cozinha ou área de serviço, é uma tomada a cada 3,5 metros. E as 3 primeiras tomadas desses cômodos têm potência de 600 VA. O restante tem potência de 100 VA. Para o banheiro, nós temos uma tomada de 600 VA, pelo menos, fora a tomada de uso específico do chuveiro. E para os demais cômodos, nós temos uma tomada a cada 5 metros de perímetro. E essas tomadas são todas de 100 VA. Então, quarto, sala e outros cômodos vão ter essas tomadas aí todas de 100 VA. Depois nós temos o quadro de cargas, que seria o quadro de distribuição, e a divisão da instalação em circuitos terminais, observando a potência máxima de acordo com o nível de tensão que nós temos. Então, 1.270 VA para os circuitos de 127 volts e 2.200 VA para o circuito de 220 volts. Depois nós temos aqui o cálculo da demanda para a definição do padrão de entrada, que nesse caso aqui a gente já tem tudo que vai ser utilizado na nossa instalação elétrica, ou seja, eu já conheço essas cargas de tomadas, de iluminação, e agora eu já posso calcular a demanda para definir o padrão de entrada. Depois nós temos a localização dos quadros de distribuição, que como nós vimos, ele precisa ficar em um local mais centralizado na nossa edificação. Precisa ficar em um lugar também de fácil acesso, não pode ter armários na frente, não pode ter nada que impeça o acesso da pessoa responsável por desligar aquelas chaves ali, ou mesmo fazer o religamento delas. Então é necessário ter todo esse caminho livre aí. E além disso, é necessário fazer a representação de tudo que aparece naquela nossa instalação elétrica no diagrama unifilar, em cima da planta baixa, como nós fizemos. Então, depois que esse quadro de distribuição é posicionado, eu já conheço a divisão de circuitos, eu posso então fazer esse desenho na planta baixa. Eu só vou deixar de fora, por enquanto, 2 informações, que é o tamanho dos condutores e o tamanho dos condutos ou dos eletrodutos, porque nós precisamos saber ali qual é a quantidade de circuitos que vão passar juntos primeiro. Para isso eu preciso do desenho desse diagrama unifilar. Então, quando esse desenho estiver pronto, a gente volta a fazer os cálculos para saber qual é o tamanho de cada condutor, de cada eletroduto, e depois sim indica aí no desenho, que é exatamente a próxima parte. Dimensionamento de condutores e disjuntores para cada circuito. Então, lembrando que o mesmo circuito vai trabalhar sempre com condutores do mesmo tamanho e com o mesmo disjuntor. Aí, quando eu for para o meu diagrama na planta baixa, o diagrama unifilar, é que eu vou observar o eletroduto para cada trecho, que vai depender da quantidade de condutores que passam naquele eletroduto. Não é igual o caso do circuito. No circuito eu fiz o dimensionamento do meu condutor e ele vale para o circuito todo.
Para o caso do eletroduto é diferente, eu tenho que olhar isso trecho a trecho, porque eu posso ter um trecho onde eu tenho ali 3 ou 4 circuitos passando, e quando chegar lá na frente só tem um circuito de tomadas dentro desse eletroduto. Aí não faz sentido colocar o eletroduto maior para esse último trecho também, porque ele não precisa disso, a gente estaria fazendo uma instalação superdimensionada nesse caso. Depois nós temos aqui a indicação das dimensões de condutores e eletrodutos no diagrama unifilar. Então, primeiro eu faço o diagrama, para depois saber quantos condutores passam em cada trecho ali, para depois fazer o dimensionamento, e aí sim eu vou indicar no diagrama qual é o tamanho desses condutores e condutos. Eu coloquei aqui o projeto luminotécnico, apesar de que ele não é uma parte essencial do projeto elétrico, ele vai ajudar a gente a definir a quantidade e posicionamento das lâmpadas, mas lembrando que a potência de iluminação já foi definida. Então eu não precisaria desse projeto luminotécnico aqui para me ajudar com a parte elétrica. É só mesmo na hora de fazer a instalação em si que eu precisaria observar esses detalhes. E por fim temos a lista de materiais, que vai trazer para a gente tudo que é utilizado para criar essa instalação aqui, para colocar ela para funcionar na prática. E depois que essa instalação tiver sido feita, montada, tudo certo por pessoas qualificadas, é necessário observar essa verificação final da nossa instalação. Ou seja, é o último passo antes de colocá-la para funcionar. E aí a norma NBR 5410, no item 7.1.1, fala o seguinte: qualquer instalação nova, ampliação ou reforma de instalação existente deve ser inspecionada e ensaiada durante a execução e ou quando concluída, antes de ser colocada em serviço pelo usuário, de forma a se verificar a conformidade com as prescrições desta norma. Ou seja, é necessário observar se aquela instalação está adequada, seguindo todos os parâmetros que a norma exige para garantir um funcionamento correto dela. E aí, para fazer essa verificação final, o responsável por ela deve receber alguns documentos. Eu deixei listado aqui embaixo. Então, essa pessoa deve receber um esquema do quadro de distribuição com a indicação dos circuitos e finalidades. Então, é semelhante a alguns esquemas de quadros de distribuição que eu passei para vocês. Dentro desse quadro, eu indico os disjuntores, o valor desses disjuntores, a corrente de limiar deles, a corrente nominal deles. Indico também qual é o circuito que ele está alimentando, se é um circuito de iluminação, de tomada, junto com a potência desse circuito. E nesse mesmo diagrama a gente consegue ver se é fase neutra que está sendo conectado. Enfim, eu percebo tudo ali dentro daquele quadro, todos os circuitos que ele alimenta. E aí já vem potências máximas de cada circuito terminal, e é possível também indicar ali potências máximas dos circuitos reservas. Porque como nós vimos, no momento de fazer o projeto de uma instalação, quando a gente chegar na parte de divisão de circuitos, nós vamos colocar circuitos reservas de acordo com a quantidade de circuitos que nós já temos ali previstos. Ou seja, se houver necessidade de crescimento dessa instalação no futuro, é possível alocar esses disjuntores dentro do quadro sem que haja nenhuma dificuldade, porque já tem um espaço reservado ali para ele. Então é necessário também saber qual é a potência reservada aí para esses circuitos reservas. E no fim, temos aqui o diagrama unifilar com as especificações de condutores e condutos, para que a pessoa que vai fazer essa verificação final consiga verificar o que realmente aparece ali na instalação feita e comparar com o que estava no projeto dela. E para essa verificação final, é necessário observar as questões de segurança. Então, todas as precauções necessárias devem ser tomadas, de modo a garantir que não vai acontecer nenhum tipo de acidente, principalmente durante os ensaios dessa instalação elétrica. E aí, pessoas que não estão relacionadas com o trabalho não podem permanecer na edificação naquele momento ali, até que esse grupo de pessoas responsáveis pela verificação indique que está tudo correto e a instalação já pode funcionar sem problema algum. Então, como eu falei, tanto a parte da instalação quanto a inspeção devem ser feitas por pessoas qualificadas, ou seja, que sabem o que estão fazendo, e seguindo aí toda a questão de documentação. E aí nós temos primeiro a inspeção visual, que é a etapa inicial dessa verificação final. Ela é feita com circuito desenergizado, isso é um dado importante. E, no caso, ela precede os ensaios e avalia a presença de tudo que deve ter naquela instalação, conforme os documentos que a pessoa recebeu. Então, vamos verificar aí se existe a presença dos dispositivos de proteção, se eles estão adequados com o projeto, em quantidade, valores lá dentro do quadro. Dispositivos de seccionamento, comando, no caso de instalações prediais que a gente avaliou, principalmente os interruptores, eles estão em locais acessíveis de forma correta, nas alturas corretas. O mesmo vale para as tomadas, está tudo nas alturas corretas também, com os condutores adequados, aí entra a cor do condutor, enfim, uma série de detalhes que a gente vai observar nessa instalação antes de começar os testes de fato. Medidas de proteção contra choques elétricos, que está relacionado
é a questão dos aterramentos, se eles estão colocados nos pontos adequados, e também se existe a presença do DR, que é o dispositivo diferencial residual, que vai trabalhar nessa questão de impedir o choque elétrico. E por fim, se existe acessibilidade daquela instalação, ou seja, se está tudo correto, se não tem nada no meio do caminho, nada que vai atrapalhar uma passagem, se todas as partes da instalação elétrica estão corretamente colocadas nos seus condutos. Então, se eu tenho ali uma eletrocalha, uma canaleta, um eletroduto, eu tenho que verificar se isso tudo está adequado, de modo a garantir o correto funcionamento tanto da instalação quanto das demais atividades que acontecem ali naquela edificação. Os ensaios da instalação são os testes feitos a partir do que nós temos ali, dos condutores, dos disjuntores e tudo que vai ser utilizado naquela instalação. Então, os ensaios basicamente consistem em verificar se está tudo adequado na prática, ou seja, se existe um funcionamento correto. E eles devem ser feitos de acordo com essa sequência que a norma NBR 5410 traz para a gente. Então, primeiro, é necessário ver a continuidade dos condutores de proteção e das equipotencializações, ou seja, a gente está falando aqui do aterramento elétrico. Então, esse condutor conectado ao aterramento elétrico, ele está de fato conectado ao quadro, ou seja, existe ali uma continuidade. Se eu colocar um multímetro ali para fazer o teste, eu consigo avaliar a passagem de corrente. E o caso das equipotencializações segue a mesma ideia, né? Sempre que eu tiver ali um condutor terra, ele tem que ter o mesmo potencial zero, e aí entra essa questão da continuidade. Aqui nesse caso também a gente poderia falar em uma medição de resistência de aterramento, para ver se ela está adequada com o que a norma exige, como nós vimos aí na aula passada. A gente tem um aterramento com uma resistência abaixo de 10 ohms. Então é possível fazer esse teste aqui também, para verificar se ele está adequado. Depois, temos aqui a resistência de isolamento da instalação elétrica, ou seja, se eu tenho ali dois condutores fase ou um condutor fase neutro, eu não posso ter uma continuidade entre eles. Não deve ter uma corrente elétrica passando de fase para neutro, enquanto eu não ligar um equipamento à tomada. Então, se a tomada está ali sem nada ligado nela, eu não posso ter continuidade. E é possível usar um instrumento chamado megômetro para fazer essa avaliação da resistência de isolamento. Ele mede resistência, como o nome sugere, na faixa aí dos mega-ohms. Nós temos o ohmímetro, que é medidor de resistência, e o megômetro, que é o medidor de resistência e de isolamento, que são valores mais elevados. Então, normalmente, esses testes aqui, essas medições, são feitas de um condutor para o outro. Ele tem ali aquela carcaça isolante dele, aquela parte que é PVC, EPR ou XLPE, como nós vimos na aula lá dos condutores, e ela deve isolar até um certo nível de tensão. E a gente consegue avaliar se essa resistência está adequada de acordo com o nível de tensão que esses condutores devem isolar. E esses valores aparecem na norma. A avaliação do seccionamento automático da instalação também deve ser feita, ou seja, em caso de falha, aquele disjuntor deve atuar. Será que ele está funcionando da forma adequada? Será que é possível confiar nele? Ou se acontecer um curto-circuito, uma sobrecarga, aquele circuito vai ser danificado antes da proteção atuar. Então é necessário ver se esse seccionamento automático também acontece. Um ensaio de tensão aplicada, que seria fazer a conexão da rede no circuito mesmo, colocar aquela tensão ali nominal de operação dele para deixar ele funcionando e verificar se não há nenhuma falha de isolação. E aí, se isso tudo estiver correto, é feito um ensaio de funcionamento. Aqui sim, nós vamos ligar as cargas a essas tomadas ou até mesmo a parte de iluminação para ver se está tudo funcionando. E aí, se nesse ponto tiver tudo certo, a instalação passou no teste, passou nos ensaios e está entregue aí para as pessoas que forem fazer o uso dela. E por fim, temos aqui a questão da manutenção da instalação elétrica. Então, o item 8.1 da norma NBR 5410 fala que a periodicidade da manutenção deve ser feita de acordo com o tipo de instalação que nós temos, de modo que instalações que são mais complexas ou que tenham uma importância maior para o tipo de atividade que é desenvolvida no ambiente, devem ter uma frequência de manutenção mais alta, ou seja, é necessário avaliar com mais vezes ali dentro de um mesmo período se aqueles equipamentos continuam funcionando da forma adequada. E aí, nesse caso, a gente tem principalmente instalações industriais. Por quê? Se uma instalação industrial ficar parada, aquele tempo ali certamente vai significar um prejuízo em termos de produção ou de manutenção, enfim. O maquinário parado vai sempre gerar problemas para a própria empresa. Então, quando a gente fala de 1 hora de falta de energia em uma empresa e 1 hora de falta de energia em uma casa, o impacto é muito maior na empresa. Por isso que a manutenção tem que estar em dia, tem que ser muito mais frequente do que em uma residência, por exemplo. E é comum aí a gente ter essa manutenção em residências acontecendo em períodos muito longos, porque essas instalações costumam durar bastante tempo, até ela apresentar um problema ali vai
demorar bastante. Então, de acordo com o tipo de instalação que nós temos, essa manutenção, esse período de manutenção pode variar sim. E aí, considerando a necessidade de fazer uma manutenção, é necessário trabalhar primeiro com o circuito desenergizado, que a gente vai fazer algo semelhante àquela inspeção final antes de entregar a instalação para o uso final dela. Então, primeiro, com o circuito desenergizado, a gente vai observar a questão de isolação, do ressecamento, da limpeza e fixação dos condutores, porque esses condutores, com o passar do tempo, tem aquela camada de isolação deles deteriorada, ela pode ressecar devido a esse tempo, né, que ele ficou parado ali, e nesse caso é necessário observar se ela ainda tem a capacidade de isolação necessária de acordo com o nível de tensão que esse condutor carrega. E aí é claro que deve ser observado também se esses condutores estão bem conectados nas próprias tomadas ou até nos receptáculos da lâmpada, nos disjuntores, se está tudo adequado para aquele funcionamento da nossa instalação. Em segundo lugar, nós temos aqui fixação, integridade, corrosão, fechaduras e dobradiças dos quadros. Ou seja, eu preciso observar se aquele quadro ali ainda está adequado para conter aqueles disjuntores que são utilizados para proteção do nosso circuito. E observando esses detalhes, a gente percebe se está tudo bem ou não, se vai ser necessário lixar esse quadro, fazer uma pintura nova para ele e etc. Depois nós temos aqui os estados dos contatos, sinais de aquecimento, limpeza, fixação, ajuste e calibração dos dispositivos de proteção. Ou seja, eu preciso saber se esse disjuntor está funcionando de maneira adequada, ou se ele está gerando um aquecimento além do necessário, se aqueles contatos dele não acumularam uma certa quantidade de ferrugem que vai começar a atrapalhar na condução da corrente. Então eu preciso observar isso daí tudo. E dependendo do tipo de circuito que a gente estiver falando, ainda existem outros dispositivos que trazem esses mesmos problemas, que podem apresentar esses mesmos problemas e que vão trabalhar aí com a conexão de condutores, como é o caso do contator ou relé térmico, ou até mesmo um suporte difusível, que vão sempre exigir essa limpeza, né, essa verificação à medida que o tempo for passando. E por fim é feito o ensaio dos equipamentos como na verificação final, ou seja, eu tenho que saber se o aterramento ainda está com uma resistência adequada, se os condutores estão conectados nos locais corretos, se há continuidade naquela conexão que ele está fazendo, se a isolação dos condutores continua adequada. Então tudo que eu falei com vocês lá atrás, para o caso da verificação final, é válido também durante uma manutenção, de modo que a gente consegue verificar o que precisa ser substituído e o que ainda pode permanecer ali por mais um tempo. E para terminar, eu deixei aqui no AVA uma lista de exercício que vocês vão me entregar no dia 3/12, na próxima quinta-feira, que é a nossa última aula, porque depois disso nós só teremos a avaliação no dia 10, e aí sim a gente encerra a disciplina. Então eu já estou com quase todo o material que vocês me entregaram corrigido, está faltando só corrigir o trabalho 2, mas eu já vou postar no AVA. Então se durante o horário da aula vocês ainda não tiverem acesso a essas notas, vocês podem olhar aí na sexta-feira de manhã, que eu já terei feito a postagem de tudo que vocês já me entregaram, exceto o trabalho 2 e esse exercício de hoje. Então, exceto por esses dois aí, vocês já vão ter todas as notas fechadas. Aí vai ficar faltando também a prova e o trabalho 3, que vocês vão me entregar tudo no dia 10. E esse aqui é o último exercício. A aula da próxima semana não conta com exercício, que vocês já vão ter o trabalho para me entregar. Eu acho que já está de bom tamanho. Então, aqui eu peço o seguinte. Sobre o projeto elétrico predial de uma residência, são feitas algumas afirmativas. Então, uma residência genérica, não precisa se preocupar com a planta baixa dela nem nada do tipo. Reescreva as afirmativas de modo a corrigir os problemas do projeto. Então, eu falo aqui, por exemplo, divisão de circuitos. Eu tenho um circuito 1 com 800 VA de iluminação mais 1.200 VA de TUG. Isso aqui está errado. Vocês vão encontrar o erro e falar, não, eu não poderia usar um circuito para iluminação e outro para tomada. Vou ter que dividir isso daqui em 2 circuitos. Então, em vez de 3, ela vai ter 4. Depois eu olho aqui o circuito 2, está certo? Se não tiver, vocês vão corrigir de modo a deixar ele certo. E aqui no final, circuito 3 de uma tomada de uso específico também, vocês vão ver se está adequado ou não. Aqui vocês podem considerar 127 volts para o circuito no momento de olhar a potência dele se está adequado. Depois nós temos aqui 60 VA de iluminação para cada cômodo, sendo uma arandela o ponto de luz do banheiro. Então tem erro aqui também, vocês vão encontrar. Uma TUG por cômodo. Ah, mas eu não sei o tamanho dos cômodos. Mas você sabe que para o cômodo ter uma TUG, ele tinha que ter no máximo 5 metros de perímetro. Então esse cômodo teria que ser minúsculo. E normalmente a gente não encontra cômodos desse tamanho em casas, né? Ainda mais tratando aí de salas e dormitórios. Eu acredito que não caberia nenhuma cama, né, num cômodo desse tamanho. Então avalie aí o problema e só indica, não,
Para cômodo eu tenho que olhar tal parâmetro para observar aí a quantidade de tomadas. Depois eu tenho aqui condutores de 1,5 mm, vermelhos e pretos, ou seja, isolação vermelha e preta, para todos os circuitos. Então tem um erro aí também que vocês vão identificar. Eletrodutos de 16 mm para toda a instalação. Por mais que vocês não saibam quais são os condutores que estão passando por ali, vocês vão indicar pelo menos qual é o jeito certo de fazer esse dimensionamento. E condutores terra dos eletrodomésticos conectados ao neutro. E observar também qual é o problema dessa última afirmação. Então tá aí o exercício. Precisando, vocês entrem em contato comigo pelo AVA, pelo e-mail ou pelo fórum que eu vou deixar disponível. E vão trabalhando aí também naquele último trabalho que vocês vão entregar no dia 10. Precisando, estarei disponível. E hoje, 9 horas, no horário da aula, estarei disponível no Google Meet. Eu vou deixar o link aqui também para vocês entrarem. E precisando tirar alguma dúvida comigo, vocês podem aproveitar esse horário. No mais, bons estudos para vocês e nos vemos em breve.